Entrar em um espaço marcado pelo minimalismo japonês é como mergulhar em um silêncio que fala. Não se trata apenas da ausência de objetos, mas da presença sutil de significados. A filosofia por trás desse estilo nasceu de séculos de tradição, espiritualidade e uma profunda conexão com a natureza. O Japão, com sua cultura moldada por templos, jardins e pela busca constante de harmonia, deu ao mundo um dos mais autênticos entendimentos sobre viver com menos para sentir mais. No coração do minimalismo japonês está o Zen budista, que valoriza a contemplação, a clareza e o equilíbrio. Para os monges, o espaço não é apenas físico, ele reflete a mente. Assim, retirar excessos, organizar e priorizar a calma externa é também um exercício de purificação interna. Essa ideia se conecta ao conceito de ma, o espaço entre as coisas, o intervalo que dá sentido ao todo. Assim como o silêncio valoriza a música, o vazio valoriza o objeto. Não é ausência, mas presença em repouso. Uma casa que respeita o mar não é vazia, mas cheia de possibilidades. Cada vazio é uma pausa para olhar e para a respiração. Outro pilar é o wabi-sabi, estética que nos ensina a enxergar beleza na imperfeição e na transitoriedade. Uma cerâmica rachada, uma madeira envelhecida ou uma pedra irregular não são defeitos. São marcas do tempo, lembranças de que tudo é passageiro. O wabi-sabi nos lembra que não precisamos buscar a perfeição estética que tanto consome o Ocidente. Em vez disso, somos convidados a aceitar a autenticidade, a encontrar poesia nas rugas de um objeto, no desgaste do tempo ou na simplicidade de um gesto cotidiano. Quando se fala em minimalismo no Ocidente, muitas vezes se pensa em eliminar tudo, reduzir ao extremo, quase como um desafio de sobrevivência com poucos objetos. O minimalismo japonês, por sua vez, enxerga essa prática como escolha intencional. Não se trata de viver sem, mas de viver apenas com aquilo que importa. Uma casa japonesa tradicional não é vazia por falta de recursos. Ela é simples porque carrega apenas o necessário para favorecer a paz mental e a fluidez da vida. Esse olhar muda a relação com o espaço. O que é deixado de lado tem tanto valor quanto o que é mantido. Essa filosofia ultrapassa paredes e móveis. Está na cerimônia do chá, na forma como se dobra um kimono, na organização de um jardim seco, onde cada pedra e cada grão de areia são colocados com cuidado e intenção. Está também na poesia breve do haikai, que em apenas 3 versos consegue capturar o instante. O minimalismo japonês é, antes de tudo, um modo de ver o mundo, onde a simplicidade não é privação, mas plenitude. Ao olhar para essas raízes, compreendemos que o minimalismo japonês não nasceu como tendência estética, mas como consequência natural de uma cultura que aprendeu a valorizar o efêmero, o silêncio e a clareza. E é justamente por essa profundidade que sua influência atravessa gerações e fronteiras, chegando até nós como um convite: viver menos, mas viver melhor. Quando pensamos em casa, geralmente imaginamos móveis, objetos, cores e decorações. Mas, para o minimalismo japonês, a verdadeira magia está no que não vemos, o espaço livre. É ele que dá leveza, permite que a mente descanse e o corpo respire. Nesse estilo, o lar não é apenas abrigo, mas extensão da alma. Um elemento central é o uso de materiais naturais. A madeira, por exemplo, é deixada em sua forma mais pura, sem muitos acabamentos. Tatames de palha, portas de papel de arroz, pedras e fibras vegetais trazem a sensação de continuidade entre dentro e fora. Cada textura natural não é apenas estética, mas um convite ao toque e à conexão sensorial. Correr os dedos por uma mesa de madeira rústica, sentir a trama de uma esteira ou apoiar os pés descalços em um tatame é redescobrir o prazer do simples. Essas sensações despertam uma memória ancestral, lembrando-nos que fazemos parte da natureza. Os japoneses compreendem que um ambiente que respeita a natureza não só é belo, mas também cura silenciosamente quem nele habita. A luz natural também tem papel fundamental. Em vez de grandes lustres artificiais, o minimalismo japonês valoriza a claridade suave que entra pelas janelas, criando sombras delicadas e transições sutis ao longo do dia. Esse jogo de luz e sombra, conhecido como kaji, é tão importante quanto os próprios objetos. Ele transforma um ambiente simples em um espaço vivo, sempre em mudança, como se a própria casa respirasse. De manhã, o ambiente é suave e acolhedor. Ao entardecer, as sombras alongadas convidam ao descanso. À noite, a escuridão traz introspecção. Essa dança da luz nos conecta ao ritmo natural do tempo, um lembrete de que somos parte de ciclos maiores. Outro aspecto é a flexibilidade dos espaços. Em muitas casas tradicionais japonesas, um mesmo cômodo pode servir como sala de estar, quarto ou área de meditação, dependendo da necessidade.
Os móveis são leves, fáceis de mover, e a ausência de excesso abre possibilidades. Essa fluidez é um reflexo da própria filosofia japonesa, que enxerga o tempo e o espaço como algo em constante movimento. Uma mesa baixa pode ser usada para refeições durante o dia e, à noite, retirada para abrir espaço a tatames ou futons. Assim, o lar se adapta à vida, e não o contrário. Essa maleabilidade nos ensina que funcionalidade não precisa ser rígida, mas sim fluida e atenta às nossas necessidades. O mar, já mencionado na primeira parte, ganha aqui sua expressão mais prática. Entre móveis, paredes e objetos, há sempre espaço para a mente descansar. Não se trata de deixar a casa vazia, mas de permitir que cada elemento escolhido tenha destaque, como uma obra em exposição. Uma única flor em um vaso pode ter mais impacto que dezenas de enfeites juntos, justamente porque a ausência ao redor a valoriza. Essa relação entre cheio e vazio dá ao ambiente uma serenidade difícil de reproduzir com excesso de ornamentos. Em casas japonesas tradicionais, muitas vezes existe o tokonoma, um pequeno nicho decorativo onde se expõe uma peça única, como um pergaminho, uma escultura ou uma flor. Esse espaço ilustra perfeitamente a ideia de que a beleza está naquilo que é singular, nunca no excesso. A importância do espaço vazio é também espiritual. Assim como nos jardins em cada pedra tem um lugar, cada objeto em casa tem um propósito. Nada é aleatório. Esse cuidado desperta um sentimento de respeito. Quando usamos poucos elementos, cada um deles ganha mais valor. Uma cadeira não é apenas um assento, mas um convite à pausa. Uma janela não é só abertura, mas moldura para a paisagem. Essa forma de olhar nos ensina a viver de maneira mais consciente, percebendo as nuances do cotidiano. A relação com a natureza é outro ponto essencial. O minimalismo japonês não separa dentro e fora, mas cria continuidade entre ambos. Jardins internos, portas de correr que se abrem para pátios e o uso de plantas em espaços internos reforçam essa conexão. Até mesmo a escolha de cores neutras e tons terrosos busca refletir os elementos naturais. Viver nesse ambiente é estar em sintonia com o ritmo das estações, lembrando que a vida se renova e que devemos acompanhar esse fluxo. A cada estação, os japoneses adaptam detalhes no lar, flores frescas na primavera, tecidos mais leves no verão, aconchego no inverno, para manter a harmonia entre casa e mundo exterior. O lar minimalista japonês, em essência, um santuário de calma. Cada detalhe é pensado não para impressionar, mas para acolher. Não há gritos de cor ou acúmulo de adornos. Há clareza, silêncio e harmonia. Em um mundo de estímulos constantes, entrar em um espaço assim é como encontrar uma pausa no meio da correria. E talvez seja exatamente isso que buscamos quando nos aproximamos do minimalismo, uma forma de recuperar o respiro que a vida moderna nos rouba. Viver em um espaço que respira é viver em um ambiente que nos lembra constantemente do essencial. E, ao cultivarmos essa harmonia, aprendemos também a respirar melhor dentro de nós mesmos. Mais do que estética, o minimalismo japonês é um estilo de vida. Ele nos convida a olhar para além da decoração e perceber como nossas escolhas cotidianas moldam nossa mente. Ao praticá-lo, aprendemos que simplificar o ambiente é simplificar também a rotina, os hábitos e até as relações. A filosofia japonesa ensina que menos é mais significativo. Isso vale para o lar, mas também para o consumo. Comprar menos, mas de maior qualidade, é uma forma de honrar os objetos. Uma xícara bem feita pode acompanhar uma família por gerações. Um futon pode ser cuidadosamente dobrado todos os dias como parte de um ritual de cuidado. Não há espaço para o descartável ou para o excesso. Tudo que entra em casa precisa ter propósito, utilidade ou valor emocional genuíno. Essa prática combate o consumismo desenfreado e resgata o respeito pelos recursos que utilizamos. Essa visão também nos leva a cultivar uma relação mais profunda com o tempo. Em vez de correr para atender todas as demandas, aprendemos a desacelerar. O conceito de Ishi-go-ishi, que significa uma vez, um encontro, nos lembra que cada momento é único e nunca se repetirá. Assim, até o simples ato de servir uma refeição pode ser celebrado como oportunidade de presença. Ao invés de viver no piloto automático, somos convidados a desacelerar e perceber o valor de cada instante. Preparar um chá, organizar uma estante ou varrer o chão deixam de ser meras tarefas e passam a ser pequenas práticas de atenção plena. Viver o minimalismo japonês também é praticar a aceitação. Ao valorizar o wabi-sabi, aprendemos a enxergar beleza no que é imperfeito. Isso se aplica às casas, aos objetos, mas também às pessoas e à vida em si. Uma ruga, uma marca, uma falha, tudo é parte da história.
Essa mudança de olhar traz serenidade diante das inevitáveis transformações. O minimalismo japonês nos ensina que nada é permanente e que abraçar essa transitoriedade é libertador. Aceitar que algo se desgasta não é perder, mas testemunhar o fluxo natural da existência. Outro princípio que enriquece essa prática é o kintsugi, a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro, transformando rachaduras em linhas preciosas. Esse gesto revela a filosofia por trás do estilo de vida minimalista japonês. Não ocultar as falhas, mas valorizá-las como parte da beleza. O kintsugi não é apenas técnica, mas metáfora de vida. Ensina que nossos próprios rachados, experiências dolorosas, perdas, fracassos, podem se tornar pontos de força e beleza se acolhidos com sabedoria. No mundo moderno, repleto de pressa e acúmulo, o minimalismo japonês é um antídoto contra a ansiedade. Ele nos oferece um ritmo mais lento, uma vida mais intencional. Não é preciso transformar tudo de uma vez. Pequenas mudanças já fazem diferença. Substituir materiais sintéticos por naturais, eliminar objetos sem uso, criar cantos de silêncio ou simplesmente reservar tempo para apreciar um pôr do sol são práticas acessíveis a todos. Aos poucos, essa filosofia nos conduz a um estilo de vida em que não acumulamos apenas menos coisas, mas mais paz. Outro aspecto fundamental é a comunidade. Diferente da ideia ocidental de individualismo, muitas tradições japonesas estão ligadas à coletividade. Festivais sazonais, refeições compartilhadas, a prática de cuidar do espaço comum, tudo isso reforça que viver de forma simples também é viver de forma conectada. Uma casa minimalista não é isolada do mundo, mas parte de um ciclo maior de convivência, respeito e reciprocidade. O minimalismo japonês nos convida também a redescobrir o valor do silêncio. Em um lar silencioso, não há apenas ausência de som, mas presença de escuta. O silêncio permite que o corpo repouse, que a mente se organize e que a alma se expanda. Para os japoneses, o silêncio é tão essencial quanto a palavra. É ele que dá peso ao diálogo, sentido ao espaço e profundidade à vida. Criar ambientes onde o silêncio seja possível é criar oportunidades de reencontro consigo mesmo. Praticar o minimalismo japonês é, portanto, muito mais do que decorar a casa. É construir um modo de existir no mundo. É perceber que não precisamos de tantos estímulos para viver bem, que a serenidade está no essencial, e que esse essencial varia de pessoa para pessoa, mas sempre nasce de escolhas conscientes. Ao final, entendemos que o minimalismo japonês não é sobre ter menos, mas sobre viver melhor. É sobre construir lares que nos acolhem, rotinas que nos nutrem e uma mente que encontra beleza na simplicidade. Em um mundo cheio de barulho, ele nos lembra que a verdadeira riqueza está no silêncio, no espaço e na presença. Cada escolha, por menor que pareça, pode ser um passo em direção a uma vida mais serena, autêntica e plena. Se gostou deste assunto, deixe o like, compartilhe com os amigos e inscreva-se para receber mais conteúdos como este.